né? Pegando as coordenadas y dos pontos e subtraindo, dividido pelas coordenadas x dos pontos e subtraindo. Com isso, você obtém o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele vai ser, então, colocado, né, aqui na equação da reta, que tem esse formato. Então, tem coisa que você tem que decorar, né? Isso aqui é uma coisa que é importante decorar, a equação da reta, né? E como se obtém o coeficiente angular dessa reta. Então, como o próprio nome diz, né, o coeficiente é angular, ele tem a ver com o ângulo da reta, né? Então, É, quanto maior for esse valor desse m, mais inclinada a reta é, né? Quanto mais próximo de zero, mais horizontal a reta é. Se o m for positivo, reta crescente. Se o m for negativo, decrescente. Essa, por exemplo, é uma reta crescente. Muito bem. Então ele está falando tudo isso que eu acabei de te falar aqui, só que ele está falando muito sobre tangente do ângulo, né? Isso aqui a gente pode ignorar no primeiro momento. Se for necessário, a gente volta e fala sobre a tangente do ângulo. Mas basicamente o valor do m é a tangente que o ângulo, que a reta faz, a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, por exemplo, aqui está o ângulo que a reta faz com o eixo x. Aqui está a reta. Então, o que você tem que fazer aqui, né? Basicamente, você vai ter que, se quiser, né, se forem as informações que ele te deu, você pode pegar o valor desse ângulo alfa aqui, fazer a tangente dele na sua calculadora e encontrar, então, qual é o m, ou seja, o coeficiente angular da reta que tu está trabalhando, beleza? Então, entendi. são algumas formas aí de conseguir fazer as contas. Paralelismo, né? Quando as retas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Mesmo valor. As duas retas vão ser inclinadas da mesma forma. O que diferencia uma reta da outra nessa figura aqui não é o coeficiente angular, é um outro número importante lá na reta, que a gente chama de coeficiente linear. E perpendicularismo, né? Quando é que ocorre? Bem, perpendicular é algo que faz 90 graus com outra coisa. Então, essas duas retas são perpendiculares porque elas fazem 90 graus uma com a outra. Como é, então, que se relacionam os seus coeficientes angulares? O coeficiente angular de uma vai ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra, independente de qual reta tu está pensando, beleza? Sempre vai Tranquilo. conseguir encontrar dessa forma. Muito bem, você me falou que não são todos os exercícios, né? Dessa ficha aqui, qual que são os exercícios que tu queres fazer? 7 a 10, por enquanto. Só 7 e 10, tá bom. Dos exercícios 7 e 10, calcule o declive da reta mostrada. Tá bom. Então, bem, isso aqui eu vou fazer um, depois tu pode fazer outro, porque é um processo bem mecânico. Deixa Beleza. eu pegar bem, vamos E, deixar aqui. professor, eu queria marcar mais aulas com você, que minha prova vai ser só na quarta. E eu queria marcar, às vezes, para segunda, terça. Você pode mandar depois Sim, seus sim, horários que você tem? já vou E, mandar agora já. tá. É que Não me meu pai, esqueça. quando eu marquei a última vez com você, minha fatura do cartão tá completamente estourada. Aí por isso que meu Ah, pai fez o Pix. sim, sim. Aí, quando eu já tiver pagado a fatura, eu faço o Pix para você dos Mas você horários, só a tem gente um já deixa cartão marcado. de crédito, cara? Faz mais uns três aí, tão fácil fazer um cartão hoje em dia. É, mas é que eu tenho no, tem uma no Itaú tem uma no Itaú e no Nubank. Mas é Eu isso aí, tá tenho bom. Eu uns te faço o cinco, eu Pix. acho. Tá Anyway, louco. mas é que a gente vai fazendo conta no banco, nem percebe. Tu é novo, né? Eu comecei a fazer conta no banco faz uns anos também. Eles vão oferecendo, tu vai fazendo, assim. Cada banco dava Ah, uma coisa diferente, né? Tipo, o Inter te permitia fazer boleto antigamente. O PicPay fazia aquelas pagamentos mais rápidos. No Nubank todo mundo tinha. O ah, Wise eu usei para fazer coisa internacional. O Revolut, os portugueses adoram. Então, como eu gosto de usar, eu gosto de receber de português, Banco do Brasil eu fiz na faculdade. Então, tu vai acumulando cartão, entendeu? entendi. Isso é Todos bom. eles eu tenho. Show de bola. Ah, Legal. então, como é que a gente faz aqui, né? Como eu lhe falei, você só precisa identificar pontos e fazer a subtração dos valores de y, a subtração dos valores de x, e então fazer a divisão. Pronto, você calcula a declividade, que em outras palavras é o coeficiente angular, ou m.
ok? Tá Então, o bom. único serviço que você tem que fazer aqui de percepção é escolher os pontos mais interessantes. Por exemplo, eu acho esse ponto e esse bem interessantes. Vamos trocar as cores aqui. Tá? Então, por exemplo, esse aqui pode ser o ponto A, que é o primeiro. Esse aqui Hum, pode ser o ponto B. Bem, quais são as coordenadas do ponto A, né? Isso a gente conversou na aula passada, né? Sobre hum, coordenadas de pontos. Nós sim. usamos uma função, né? E a primeira questão acho que a gente fez. O problema perguntava qual que era o valor da função no Se determinado é, valor de x. Né? Então aqui é a mesma coisa. Para nós sabermos aqui as coordenadas dos pontos, né, nós temos que olhar simplesmente o gráfico da reta e onde que o hum. ponto está posicionado, né? Então, por exemplo, saberia me dizer quais são as coordenadas x e y do ponto A? Ah, seria o x menos 4 Isso. E o y? e o y seria 1, 2, né? Que 2? Oi? Por que 2? Porque não é o ponto. Ah, tá, desculpa, perdão. O y seria 0. Exato, do Perdão. ponto A, o y é zero. Show de bola. Agora vamos para o ponto B. Mesma lógica, né? O x é quem? 2, 1, 0. Então, o x do B é zero. E o y do B, 1, 2. Beleza. Então, tendo dois pontos, você tem informação suficiente para construir sua reta. Aqui ele só está pedindo o m, né? Coeficiente angular, Hum, declividade. Então, nós já aprendemos, né, que o m ele é dado por delta y sobre delta x, que é, no nosso caso, tanto faz a ordem, contanto que você mantenha a ordem. YB menos YA dividido por XB menos XA, sempre mantendo a ordem. beleza. Então, estou deixando bem claras as cores aqui para que a gente simplesmente faça o cara crachar, coloque e já era. Então, por exemplo, aqui quem que é o YB? É o 2, porque é o valor do Y do B. É o primeiro número Hum, é sempre o X e o segundo é sempre o Y, certo? tá. Então, Ô, professor, só uma pergunta. A aula está sendo gravada, né? sim. Daí aqui vai ficar menos zero. Agora fazendo a divisão. Bem, quem que é o X do B? É o zero. Certo. E o X do A é o menos 4. Então tem que tomar cuidado aqui com menos, né? Menos com menos vai dar mais, certo? Tá certo. Isso. Então significa que vai ficar 2 em cima e 4 positivo embaixo, ou seja, o M é um meio. Então nós encontramos o declive dessa reta, é um meio, beleza? Note que essa reta Tá. ela não é muito inclinada, ela é uma reta meio horizontal, assim, né? Ela poderia ser uma reta mais abrupta, então você teria um M muito maior. Mas como ela é uma reta meio É. Ô, horizontalzinha, assim, diga, professor, tá me diga, ouvindo? sim, Desculpa, é que eu achei que meu microfone não estivesse funcionando muito bem. Mas eu te perguntei se a aula estava sendo gravada. aham, Ah, tá beleza. sendo? Boa, boa, boa. Depois eu vou ver. Daí o M fica um meio, beleza? Pegou a ideia? Identificar os pontos, escrever a equação do Pegou. coeficiente angular, fazer a divisão, você encontra o valor do M. Bem, Tá. essa foi a que eu fiz. Agora você Hum, pode fazer a da 8. Quando a fechou. gente vai fazer uma coisa como essa, né, na verdade, sempre que a gente vai fazer uma prova de qualquer matéria que seja, a gente já tem que bater o olho e imaginar alguma coisa, né? Ou Ah, seja, que tipo de resposta eu vou ter aqui, né? Por exemplo, não dá para identificar muito assim quando a gente está aprendendo ainda, detalhes sobre a resposta, mas uma coisa já dá para saber, essa reta vai ter um coeficiente angular negativo. Por quê? sim. Porque Vai ela para é baixo. decrescente, certo? Ela está caindo, né? Então, Certo. diferente do que eu fiz ali, que deu positivo, o seu você já tem que esperar uma resposta negativa. Se não der negativa, é porque sua conta está errada, sacou? Sim. Eu enviei Entendi. as contas que a gente fez aí para você poder enxergar melhor, tá? Tá bom, tranquilo. Então tá, te mandei no WhatsApp qualquer coisa. Bem, comece aí, faça bem tranquilo, tente fazer o máximo possível sem minha ajuda.
porque quarta que Claro. vem, né, não vai ter eu, né, infelizmente. Beleza? Então, bem, Sabe o que eu tente fazia na pandemia, professor? o quê? Eu, toda prova que tinha de matemática, eu pagava um professor para fazer Ah, online. padrão, né? Então, já, o que que Olha, acontece, né? Você vai estar com dificuldades nessa matéria, né? ah, Pode crer. Bem, eu vou no banheiro e já volto, tá? fechou. Ah, Y, menos 4, 2, B, 4, 0. Se eu errar isso, eu sou muito burro, velho. A, Y, A, Y0, X2. Voltei, cara. E aí? Ah, você já mandou a Outra. resposta. Vamos ver. Mandei ver se tá certo aí, professor. Pô, Ah, você tá errado, né? Por que que você tá errado? pô, idiota. Não, deixa eu ver porque eu tô errado. Deixa eu ver porque eu fiz de errado. Eu comentei Não é que tinha que possível, cara. acontecer uma coisa e ela não aconteceu. Ah, sim, 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 sim. É, tinha acontecido uma coisa. Eu coloquei. Peraí, eu errei alguns. Sim. Cara, como é que você ser tão burro, cara? É, pontuar x, y0, 0, x é 2, x é 2, ponto b, y é 0, não, y é 4, porra, y é 4 e x é 0. Eu inverti os sinais, mas a conta era para dar certo, professor. O que eu fiz de errado? Impossível, cara. A tua reta é diferente da minha. Então, uma coisa tinha que ser diferente na minha reta e na tua. Minha resposta deu um meio. Minha reta é Ah, assim. a minha tinha que ser negativa, né? Exatamente. Tá. E daí você está Então me dizendo seria. que 0 menos 2 é 2.
Então Ah, você tá menos zerado no 2. seu cartão de crédito, aí você gastou Idiota. R$ 2, você vai ficar com 2 positivo? Ah, tá certo. Eu sou muito burro. Vai ficar menos um Eu meio, sou então, certo? burro, sim. Daí sim. Show Principalmente. de bola, menos um meio, só faltou o sinalzinho. Mas veja, né, que não foi um erro grosseiro, só que o que que acontece? Você tem uma reta decrescente, então você tem que olhar para isso e já esperar a resposta negativa, entendeu? Entendi. Você Sua falou pra resposta mim. deu positiva, tu tem que pensar, pô, deve ter algum Você errinho aqui, falou, dá cara. o sinal ali, certo? Você falou. Show. Então vamos ver Falou. a 9. Bem, a 9 e a 10 elas são casos especiais. Não tem muito o que Tá. falar aqui, é só entender o que está acontecendo, né? A 9 ela tem esse gráfico, né? A reta tá onde, né? A reta tá entre o 4, menos 4 e o menos 2 ali, certo? Hum, Então, se você notar, né? Ela não tem nenhum outro valor além do menos 3 para x, certo? sim. De tal forma que você pode pensar que ela tem todos os valores possíveis para y, né? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Mas para Sim. x, ela só tem o menos 3. Portanto, uma reta como essa, uma reta vertical ou uma reta horizontal, a equação dela vai ser simplesmente só o valor do, do número onde ela sempre passa, né? Que no caso aqui é o menos 3. Portanto, a equação tem que ser x igual a menos 3, porque essa reta sempre tem um x igual a menos 3. Ok? Uhum. Muito bem, então essa reta aqui é x igual a menos 3. Será que você consegue me dizer, então, pela mesma lógica, né, que aqui sempre no x igual a menos 3? Pela mesma lógica, qual seria a equação dessa reta aqui, que está passando, vamos dizer assim, entre o 3 e o 5, ou seja, qual é o número que está Meu entre o Deus. 3 e o 5? Não quero falar mais detalhes, né? Mas será que você consegue me dizer qual é a equação dessa retinha aqui? Seria, só tem o y4, né? Então, ou seria x0 ou y4. Bem, ela não está em x0, certo? Esse seria o Ah, x0. sim, Ela verdade. está Verdade, no não tá y igual a 4. no y igual a 4. Então, a Tá equação bom. dela é y igual a 4, certo? Certo, que ela não passa pelo x. E aí, o que mais nós temos? O que mais? Qual mais questão, Ah, cara? Tu falou da 7 a 10. Qual outra questão? ah, sim, sim. É... Pô, professor, tá cheia já a lista da semana que vem, cara? Sim, sim. Aqui é insano. É isso, meu cara. Graças a O cara Deus. faz, o cara faz uma grana, né? 74, 76. 74 e 76 lá para baixo. Então, Ah, vamos ver, né? Outro problema de interpretação. Muito bem. Crescimento de vendas. As vendas anuais em milhões de dólares da loja de apartamentos. Bem, então veja o que está acontecendo aqui. É um padrão, né? Eu acho que eu falei para ti na aula passada, ou não, mas eu sempre falo isso para os meus alunos, que se você entende a equação da reta, função afim, equação linear, né? O sinônimo, tudo a mesma coisa, você entendeu 70% da matemática da faculdade e 90% da matemática que você vai usar na vida. Então, como você pode ver aqui, o hum, que está rolando? Você tem um padrão de crescimento uniforme. Os anos vão passando. É uniforme? Os anos vão passando e sim, está. Não, não é uniforme. É louco, bicho. Porque do 5,8 para o 6,8 cresceu 0,6. Só que do 6,2 para 7,2 cresceu 1. E do uhum. 7,2 para 8,4, 1,2. E ali para o outro, 0,6 de novo. Ah, represente graficamente a venda. De fato, aqui você não tem uma reta, né? Você não vai ter uma reta, porque o crescimento não foi uniforme. A função afim, equação de primeiro grau, equação da reta, que nós conhecemos bem como y igual a x mais b, ou da forma que foi apresentada no seu livro, o Ioiô Me Xoxô, y menos Ah, 0 igual a m, x menos x0, né? Ele pode ser apresentado dessas duas formas, você está falando da mesma coisa. Ela só funciona quando você
está falando de crescimentos ou decrescimentos uniforme, né? Só que aqui não foi uniforme, né? Para a mesma quantidade de tempo, você teve crescimentos diferentes, né? Aqui 0,6, aqui 1, aqui 1,2, aqui 0,6 de novo. Não é uniforme, supostamente não é reta. Então, a hora que a gente for fazer Hum, o gráfico, não vai sair uma reta, entendeu? entendi. Então, E eu não sei, aí, a gente vai desenhar e vai acho que ver. talvez, eu lembro que teve uns exercícios de algumas listas que foram cancelados. Talvez esse seja um deles, mas eu não Mas lembro. é o 7. Mas você que falou 74, né? Então o professor deve É. estar sabendo o que está Não, pedindo é aqui. sim. É porque talvez na correção ele tenha visto isso depois e tenha cancelado o exercício. Entendi. Mas Bem, você acha vamos que lá, vamos continuar. ah, a minha Represente pergunta para ele. graficamente as vendas anuais. Bem, construir gráfico é para ser uma coisa razoavelmente simples, né? Você coloca os pontos no plano cartesiano. Então, tá o plano cartesiano. Você vai colocando os pontos x e y. X1, Exato. 5,8. Bem, a gente Tá. tem que pensar um pouco que tipo de gráfico a gente tem, né? Nós temos um gráfico que em X, ou seja, no horizontal, ele só vai até 5. Então, eu tenho que dividir em 5 aqui. Um, 2, 3, 4, 5. Eu não preciso fazer até o 10, até o 100. Vou fazer só até Hum, o 5. Beleza? certo. Agora, senão o desenho fica muito feio. Agora, o Y vai do 5,8 até o 9. Então, é meio zoado ficar colocando o número quebrado, né? Então, a gente pode Hum, falar que vai do 5 até o 9, né? Então, tem o 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? certo. Daí, a gente pode colocar as coisas meio, né? Não exatamente nas retas Ah, aqui, mas perto delas, né? Então, primeiro ponto. Esse ponto vai ser o ponto vermelho. 1 e 5,8. Então, a gente já entendeu que para fazer ponto, né? Bem, uma coisa que a gente aprende lá na escola, né? A gente faz uma reta no X da questão aqui, né? Uma reta vertical no X da questão e uma reta horizontal no Y da questão. ah, A certo. interseção é o ponto, ok? Certo. Então eu vou Aí apagar só isso. repete isso, Só né? repete isso para todos os casos ali. É, pode, acho que já pular tranquilo. Não, não pode não, velho. Como eu te falei, isso aqui não é uma reta, então não é qualquer desenho, entendeu? A gente tem que ver aqui como é que Uhum, funciona. 2 e 6,2. Então, deve ser mais ou menos por aqui. certo. 3, 7,2. Aqui. 4, 8,4. Teve um crescimento bem mais abrupto. E o 5 quase que ficou no mesmo lugar. Isso aqui não é uma reta, certo? Certo. Você unir os pontos, né? Nem dá para unir, né? Bem, dá, mas vai ficar muito estranho. Algo assim. Muito bem. Só para não precisar cagar todos os pontos ali. Agora vamos ver o B. Trace a Fechou. reta L que passa pelos pontos correspondentes ao primeiro e ao quinto ano. Bem, então, ele está querendo que você faça uma reta que obrigatoriamente passe pelo primeiro e pelo quinto ano. Um desenho Hum, já feito, né? hum. Você tá me ouvindo, professor, que eu tô falando? Ô, cara, Ah, beleza. agora com o desenho já feito, ah, eu vou só demonstrar de novo que isso aqui não é uma reta. Agora ele quer uma reta entre o primeiro e o quinto ano. Então, ah, tá aqui o primeiro, tá aqui o quinto. A reta tem que passar nos dois. Certo.
Não importa os outros, contanto que passe nos dois. Essa é a reta. Ah, Ahn, entendi. C. Daí. Hum, Entendeu a ideia? Não, não importa Aham, os outros, eu só estou seguindo o que está no enunciado, certo? entendi. Errado aqui. Determine uma equação para a reta L. Ah, isso aqui você pode fazer, é continha. Ah, o programa bugou. Tem que fechar e abrir de novo. Você quer que eu faça, professor? Calma, velho. Deixa eu colocar aqui para você. Que faculdade que você fez, professor? Eu fiz física. Mas qual é o nome da faculdade? Ah, a graduação eu fiz na UDESC. O doutorado eu Né? fiz no ITA. Ele tá fugido, hein? Tá difícil. Ah, o ITA é barra pesada. Mas a UDESC também é bem barra pesada. Qualquer curso O de dessa já exatas por aí, barra pesada. é pública, cara? UDESC é pública. Ah, Estadual de Santa Catarina. Nossa, é de Show de Santa bola. Catarina. É. Daí, tipo, você já sabe como calcular o M, né? Então, Aham, você pode calcular só o M, né? O resto eu faço, beleza? Porque só o M não é beleza. suficiente para encontrar a reta. Mas quando você calcular o M, né? Bem, você tem esse PDF aberto aí, né? Sim, pode Isso, deixar. lá você consegue pegar os pontos do 1 e dos coordenadas exatas aqui, né? Do 1 e do 5 para fazer a continha, beleza? Tá, fechou. Isso. Quando achar o M, me manda a continha, daí eu posso continuar a partir dela. Tá. M, Y, tá. Y, Ah, O XA é tabela. Peraí, vou ver aqui na tabela que você mandou. 74, 58. Y, B, X, Peraí, professor, os valores do X e do Y eu vejo é, ali na tabela, né? Exatamente. Tá, obrigado. Aqui quando, desculpa demorar para fazer, professor, quando eu tô começando a ficar meio perdido, mas... Sem pressa, contanto que você faça certo. Tá. Te mandar a foto, professor. Perfeito.
Vamos ver. 0,8, vamos ver. Você pegou 9,5, diminuiu pelo 5,1. Era 5,81, melhor dizendo. Aí você ficou com 3,2 dividido por 4, 0,8. Perfeito. O M é 0,8. Você calculou isso, está aqui. Bem, quando a gente tem uma equação da reta, né? Eu mostrei agora há pouco para você, no arquivo lá, tem dois tipos de equação, são esses dois aqui. Daí, vai do que for mais apropriado, né? É uma questão de prática, percepção, né? No caso, para esse teu problema, o jeito mais apropriado de resolver e chegar na equação da reta é usando o ioiô michôchô mesmo. Ioiô michôchô é aquela Beleza. segunda, y, Acho tangente. até bom porque ele sempre usa essa fórmula. Nem sempre ela é a mais apropriada. Agora, veja, né? Quando você tem uma equação da reta, o y e o x, eles permanecem na equação, você não vai jogar um valor neles. Então, esses caras não mudam, eles ficam aí. Tá, Quem você vai ter que colocar, né, é os outros três ali, o m, o y0 e o x0. O y0 e o x0 pode ser as coordenadas de qualquer ponto dessa reta, né? Então, você, por exemplo, tem a coordenada do ponto B, né, que é o x igual a 5, y igual a 9. Então, a gente pode fazer as substituições disso agora, lembrando que você tem que o m é 0,8 e as coordenadas do último ponto ali que você pegou, né? Você chamou de B, hum, podem servir para ser o y0 e o x0. Poderia usar qualquer outro ponto da reta, mas nós vamos usar esse porque é um ponto com números inteiros, bonitinho de trabalhar. Então, 5, y0, 9. Então, é simplesmente y menos 9 igual a 0,8 x menos 5. Isso aqui já serve como equação da reta, tá? Se te pedisse inscreva a equação da reta, pronto, isso aqui já é a equação da reta. Mas é claro que entendi. você sempre pode fazer uma simplificação. Então, por exemplo, você pode passar o 0,8 multiplicando, vai ficar 0,8 vezes x, 0,8 vezes menos 5 dá 4. Então, vamos passar esse menos 9 para o outro lado, para deixar o y sozinho, que é um padrão de equações de funções de modo geral, a gente deixa o y sozinho, vai ficar 0,8x, passa para lá, mais 5, beleza? Beleza. Então, essa seria a equação da É, reta L, entendi. a reta que dá o lucro, né? Isso, L. Vamos ver aqui, essa era C, vamos ver a D, tem D ou não tem? Tem. Usando a equação encontrada na parte C, estime as vendas anuais da Metro daqui a 4 anos. Bem, tá dando as dicas aí, né? Mas isso aí quem vai fazer é você. Tá bom. Ok? Então, tente fazer aí sem Então, tirar dúvidas para criar confiança e fazer na prova sozinho, beleza? fechou. Tá, vou te mandar aí, pessoal. Ok. Espero que esteja certo. Deixa eu ver o que você fez. Você fez o que deveria ser feito mesmo. Jogou o x igual a 9 e daí multiplicou.
E daí somou, perfeito. Então significa que o lucro, eu acho que é isso, né? A quantidade de vendas, melhor dizendo, 12,2, certo? Milhões no caso. Top. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, 76. Muito bem. Que tal você tentar fazer 76 sem muitas dicas para começar? Pode tentar fazer só A mesmo. Aí, se Tá, tu não tiver ideia do que fazer, eu te digo o que fazer, beleza? sei. Mas a interpretação é a parte mais complexa de tudo. Então, a gente fazer a Tá bom. interpretação sozinho. Se não der, eu dou um jeito. Quer que eu faça só A? Por enquanto, só A, exatamente. Espera assim, a porcentagem de nós, a porcentagem estava que era 5%. No início de 1990, 1999. Isso realmente de modo a atingir isso de 2003 é igual a 25%. Certo? Tá bom. E questão da reta, igual a gente fez agora. Ah, sim, eu vou te enviar o que a gente fez aqui para poder usar como referência. Um segundo. Fechou. É, E, tô mandando não, aqui, já tá chegando. isso aqui, isso, 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 Vamos fazer o M igual a usar 0 menos 25, pesado XB, y a 5 menos 25. Menos 5 menos menos Peraí, deixa eu trocar. Quebrou minha caneta aqui, mas tranquilo. Conseguiu chegar na resposta da primeira, é isso? Não, quebrei a caneta aqui, eu peguei outra. Achei Ah, que não tá. tinha perto de mim. 8, 8. Agora substituindo, fica y igual a y, b, y, b, que dá 4, 0,8, isso menos
Cadê? Isso, 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 cinco, desculpa demorar para fazer, só vou te mandar aqui. Beleza, vamos ver se você conseguiu chegar na equação da reta, então. Oi? Pode enviar. Ah, eu demoro para fazer, professor, porque cara, eu tenho tanto medo de errar esse exercício, eu fico vendo se eu fiz alguma coisa de errado, eu vejo que é tão fácil, cara, e, porra, por que eu não consigo fazer? É um negócio que até Falta de vi na prática. escola. É coisa de prática, cara. Eu vou pegando, você, primeiro você pega, você fica, puta, será que eu tô fazendo certo? Tenho até vergonha de falar que eu tô fazendo aula particular para cálculo, quando meus amigos me perguntam, por que que você está fazendo aula particular? Eu falo que é para cálculo 2, cálculo integral, pelo menos. É. Bem, provavelmente eles são mais novos também, acabaram de sair da escola e tiveram uma escola melhor que a tua, tem muitos motivos. Ah, você enviou aqui, deixa eu ver. Não, Ah, é meus amigos da faculdade. 0,8 menos 21, vamos ver aqui, 20 dividido por 25, mais 21. É, tá crescendo, né? Porque de 99 para 2003 saiu de 5 para 25, né? Tá crescendo, então M positivo faz todo sentido do mundo. Daí você pegou um ponto, ah, você pegou o ponto que quando o x é 4, o y é 25. Daí você colocou Uhum. lá, fez a multiplicação pertinente, jogou o 25 para o outro lado. É, tá errado, né? Porque o 25 ele vai para o outro lado somando, positivo. Então tinha que ser mais 21,8, certo? Tá bom, Você desculpa. você só errou o sinal final ali, beleza? Beleza, vou colocar aqui. Show de bola. Ah, a princípio é isso. A princípio é só isso. Beleza? Então é isso. Bem, tente fazer a B e a C, né? E já que é a Ah, mesma questão, daí outra hora você me envia e eu avalio se está certo ou não, beleza? tá, É, nossa próxima aula é na quinta, às 7. sete. Tá. Isso. É, apresente graficamente a equação é só pegar os pontos, É, né? Do A e põe B. os pontos, coloca no gráfico, junta ele e você faz a reta. Aqui você sabe Tá. que é uma Usando, reta, então você faz a reta. tá. Usando E a é isso. equação. E a C vai ser que nem aquela que tu fez lá, né? Pega o valor 2001, joga na equação e vê o que dá, beleza? Tá. Show de bola, meu velho. Na próxima. Até quinta. Daí você Tá. me manda aí quando tiver pronto, pode ser já, beleza?